podcast do Mais FC Porto, episódio 8. Nuno Sá, Pedro Ferreira e Daniel Moreira. Este é o nosso oitavo episódio. Muito obrigado aos mais portistas por todo o apoio demonstrado, as reproduções, as subscrições dos canais e, claro, as mensagens e sugestões que nos chegam através das caixas de comentário. Nesta edição, a análise à partida frente ao Rio Ave, a análise também à recalendarização do jogo frente ao Arouca para o dia seguinte, a revisão da semana das restantes equipas e modalidades, a antecipação dos jogos frente ao Salzburgo e ao Arouca, e vamos olhar também para a agenda para a próxima semana. Meus caros, boa noite. Olhando rapidamente para mais uma vitória, desta vez em Vila do Conde, uma presença azul e branca forte na bancada. Gabri Veiga foi a novidade no 11 portista. Vimos também o William Gomes nos convocados, se bem que não tive a oportunidade de entrar. Uma vitória, na minha perspectiva, inquestionável do Futebol Clube Porto, no Estádio dos Arcos. Dois golos no primeiro quarto hora de canto. Pablo Rosário abriu o marcador. Samu fez o segundo golo. Gabri Veiga, que tinha assistido por duas vezes no primeiro tempo, também faturou e fechou a contagem na segunda parte, 3-0, e foi considerado o melhor em campo. Nos casos, a análise desta partida, se calhar hoje começo pelo Nuno. Uma vitória, na minha perspectiva, como disse, inquestionável por parte do futebol. Olá Pedro, olá Daniel, olá também para quem nos está a ouvir. Foi inquestionável e pareceu fácil porque a equipa o tornou fácil. Resolver o jogo logo aos 12, 13 minutos. Foi muito importante para acalmar e acima de tudo para também conseguirmos gerir o plantel. Eu acho que esse é o maior desafio que o Farioli tem neste momento. Não é só os jogos pelos jogos, mas é a questão da gestão de plantel face às lesões que nós estamos a ter e face ao calendário que nós vamos ter daqui para a frente. É um calendário muito exigente, muito curto em termos de tempo de recuperação. Eu acho que mais importante do que treinar os jogadores é recuperá-los, porque eles vêm numa senda de bons resultados, de boa química, de boa ligação. Eu creio que vai ser difícil, mas lá está, é como eu disse, nós somos Porto e temos que andar com isto para a frente. Eu gostei de ver que os três médios do Porto conseguiam criar superioridade no meio campo do Rio Ave. Especialmente, e notou-se isso especialmente quando o Rio Ave avançava em bloco e deixava o espaço entre linhas. E eles aproveitaram muito bem isso, os médios. O Gabriel Veiga acho que fez um jogo fantástico, foi o melhor jogo dele desde que chegou ao Porto. Não gostei tanto, por exemplo, do último jogo dele, foi um bocadinho um ponto de interrogação para mim qual era a real valência do Gabriel Veiga. Mas este jogo ele foi fantástico. A atacar, a defender, ele correu o campo todo. Pá, e a forma como ele marcou aqueles cantos só podia dar golo. Aquilo foi cada banano que ele deu na bola, que ela cruzava, foi com aquela velocidade toda a fazer aquela curva e aquilo era só bater numa cabeça e entrar. Eu acho que foi desde o Alex Telles que não via cantos tão bem marcados no Porto. E levamos logo com dois. Eh, Azar com a lesão do Varela, acho que é só uma contusão, pelo que eu percebi. É mais um susto que outra coisa. E foi mais uma vez a vermos o Zaidu a jogar numa posição diferente, que é lateral direito, ou seja, não é o Zaidu a jogar só na posição, é um jogador do Porto a ter que se adaptar. E eu acho que ele entrou muito bem. Também o jogo já estava praticamente resolvido, por isso não havia, não havia como ele entrar mal. E também gostei da estreia do Alarcón. Não sei se vocês são da mesma opinião que eu. Ele entrou muito melhor neste jogo do que eu me lembro de ele ter jogado na equipa B. Foi irreverente, foi alegre e na equipa B ele é um jogador que encolhe os ombros muitas vezes e não sabe o que está a fazer. Ou perde-se muito porque tenta ser ele a fazer muitas vezes as coisas sozinho e as coisas não lhe saem. Neste jogo já se notou um jogador diferente, ou seja, eu acho que faz bem aos jogadores da equipa B jogarem na A e não se estragarem. Acho que foi um jogo irrepreensível da equipa e foi uma exibição muito afirmativa e também foi muito afirmativo da parte dos nossos adeptos, que não foram muitos, porque o Estado também não permitia que fossem muitos, mas estiveram impecáveis no apoio à equipa. Foram uns 90 minutos, aqui eu não fui ao estádio e dava para ver pelas câmaras da Sport TV que os adeptos estavam sempre a apoiar a equipa. Houve muitos planos alargados da nossa bancada e notava-se ali a comunhão com os jogadores. Resultou em 6 vitórias nos 6 primeiros jogos e quando isto aconteceu só não deu campeão uma vez. Por isso vamos à sétima vitória, que eu acho que sempre que houve 7 vitórias houve sempre campeão. E nesse caso fomos nós, por isso siga para a frente. É uma boa indicação, aliás, uma excelente indicação.
Falaste ali há bocadinho do Zaidu, ele teve uma oportunidade para marcar com o seu pé esquerdo para dentro. Ahm, mas de facto, se é verdade que pronto, fomos atacando, fomos criando oportunidades, ao contrário, não aconteceu uma vez mais. Acho que demos muito pouco ao Rio Ave, tem sido uma constante na maior parte dos jogos, talvez com exceção do Sporting, naturalmente, porque é uma equipa mais com maior qualidade. Mais uma vez sem sofrer golos. Pedro, o Nuno também mencionou aqui um bocadinho esta situação de pouparmos um pouco a equipa. É verdade que o Varela jogou só 45 minutos, vimos duas adaptações no lado direito da defesa, primeiro o Pablo Rosário, depois também o Zaidu, e não Pedro Lima, curiosamente também estava nos convocados, e a estreia do Alarcón pela equipa A. Boa noite, Daniel. Boa noite, Nuno. Boa noite também a quem nos ouve. Mais uma vez um gosto de estar aqui convosco. Sim, felizmente o jogo permitiu que fosse possível aqui alguma gestão da equipa na parte final, mas isso só se deve ao mérito do Foco do Porto na construção deste resultado e desta vitória. Foi um jogo mesmo muito bem conseguido, como o Nuno já teve a oportunidade de mencionar. O Porto foi absolutamente dominador durante toda a partida. Deu sempre a sensação que se fosse preciso marcar mais golos, no caso do Rio Ave, num acaso conseguir importunar, o Foco Porto iria conseguir fazê-lo com naturalidade e com relativa facilidade. Aos 13 minutos já lá estavam dois gols em dois cantos, duas bolas paradas muito bem marcadas pelo Gabriel Veiga. Já é uma imagem de marca da equipa, estas bolas paradas e a forma de bater os cantos. Um bocadinho aqui à imagem daquilo que é o Arsenal, e acho que pode fazer essa comparação, porque também acho que é justo. O Arsenal só a época passada fez cerca de 30 golos de canto, o que é verdadeiramente impressionante, e nós, parece-me a mim, aqui numa adaptação à Farioli, digamos assim, estamos também a conseguir criar muito perigo e a fazer golos neste tipo de lances, muito mérito, não só dos cabeceadores, porque já foram vários, foi o Pablo Rosário e o Samu em Vila do Conde, foi o Froholt em Barcelos, mas principalmente do Gabi Veiga, que põe ali a bola na pequena área e que cria o pânico na defesa, e portanto muito mérito da equipa nisso e nessa vertente do jogo, que é muito importante, porque nós conhecemos bem o nosso campeonato. Vamos ter muitos jogos em que, apesar de sermos dominadores, porque vamos ser na maioria deles, nem sempre a bola vai entrar, nem sempre o golo vai aparecer logo, e às vezes a bola parada é um excelente desbloqueador, e nós termos essa arma para desbloquear 0-0 é muito importante. A segunda parte foi, como eu comecei por dizer, de gestão. Fizemos também um 3-0 ali logo no início da segunda parte, aos 50 e poucos minutos. O Alvarenga também já tinha saído devido aqui a um toque que o tem limitado, ainda não treinou esta semana. Esperamos que não seja nada de grave. O Rosário assumiu bem aquela posição, depois também até o momento em que foi substituído, já tinha amarelo. O Farioli também fez bem a não arriscar, e houve aqui a oportunidade para dar mais alguns minutos ao Denis Gol, que a semana passada penso que não referi, mas que entrou muito bem no jogo com o Nacional, uma nota muito positiva para ele. Entrou aqui também com o Rio Ave, não tão exuberante, mas é importante ter minutos, porque o Luco de Jong parece que ainda vai demorar um bocadinho a regressar, e vamos precisar do Denis Gol para render o SAMU, ou até eventualmente, em caso em que o resultado aperte, para ser mais ali uma força a atacar a baliza adversária. E a estreia do Alarcón na equipa A, o William estava a vir de lesão, provavelmente não estava a 100%, não foi necessário arriscar a sua entrada. Entrou o Alarcón, fez a sua estreia na equipa principal, entrou muito bem, teve um lance em que podia ter feito o golo. Vitória muito positiva, um grande apoio nas bancadas, mais uma vez. O estádio é pequeno, mas os bilhetes que havia para o Futebol Clube do Porto foram rapidamente esgotados. Mais uma grande vitória. Estamos muito bem, seis jogos, 6 vitórias, 15 golos marcados, um gol sofrido. É incontestável a liderança do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto tem-se mostrado de longe a melhor equipa neste campeonato. E deixa-me já rematar este assunto, Daniel, porque esta semana houve aqui uma alteração na equipa técnica de um dos nossos rivais, e acho que não há como fugir a isso. E isso tem criado aqui algum ruído, que é normal, pessoas a falar.
até porque é o treinador que é, mas eu acho que os esportistas têm que pensar no foco do Porto e na sua equipa. Para nós, tanto faz que o treinador do nosso rival seja o Bruno Lage, ou o Ruben Amorim, ou o José Mourinho, ou o Tony, ou outro benfiquista qualquer. O foco do Porto tem o Francisco Farioli, tem o melhor treinador do campeonato, na minha opinião, e só tem que pensar que em condições normais vai ser campeão e em condições anormais também vai ser campeão. E, portanto, é nisso que os esportistas devem focar e deixar os fediveres e o êxtase habitual lisboeta do lado. Há de facto um êxtase da própria comunicação social, nós temos podido registar com alguma facilidade, escrita, falada, visualizada, portanto é algo muito, muito geral. Ahm, mas concordo que temos de fazer o nosso caminho, e o nosso caminho para já tem sido feito apenas com vitórias. Ahm, uma comunhão com a equipa, como ambos falaram e muito bem. E parece-me acima de tudo que se conseguirmos fazer este caminho, independentemente das adversidades, e serão muitas, já tivemos a oportunidade de embater contra algumas adversidades, equipas competitivas, foco novamente no Sporting, naturalmente, mas também coisas que se calhar não deviam ser dificuldades para o Futebol Clube do Porto, fomos sempre capazes de as ultrapassar. Eu gostaria aqui apenas de referir uma coisa, e tentando aqui fazer uma segunda ronda, de olhar para as escolhas que o Farioli fez. Isto também olhando para o futuro, onde vamos entrar num calendário mais apertado, com mais jogos, também alguns jogos complicados, relação ao Benfica, a ida ao Salzburgo, naturalmente, depois aqui a ida à Aroca, que também nunca é propriamente um jogo fácil, mas, por exemplo, manteve a confiança no Pablo Rosário, mas durante o jogo acabou por fazer a alteração, não colocou o Pedro Lima, mas sim Zaidu. Também não colocou o William, fazendo aqui alguns minutos no sentido de perceber como é que estava o jogador, preferiu antes estrear o Alarcón. A possibilidade também do Pablo Rosário voltar a uma posição mais conhecida para ele, o centro do meio campo, e também o caso, por exemplo, de ter entrado com o Gabri Veiga, em vez de, por exemplo, o Rodrigo Mora, como tinham acontecido em situações anteriores. A minha questão é, para vós, que é a ideia de que o Farioli conta com muitos, se não com todos, e as escolhas que ele vai ter que fazer nos próximos jogos. Naturalmente, não querendo já antecipar os jogos que vamos aqui para a frente, a possibilidade de ele fazer alguma rotação, particularmente nos jogos da Liga Europa. Nosso objetivo, eu acho que o Pedro foi mais veemente que até que Nuno, mas eu também concordo que o objetivo deve ser o campeonato. Mas perceber até que ponto é que este plantel vai ser suficiente para o Farioli para fazer algumas escolhas e ir rodando entre aquilo que são as possibilidades que ele tem dentro do plantel, que não é muito longo, ou seja, não é muito comprido, não tem opções a torto e a direito, mas que tem aqui algumas opções que ele pode ir fazer. Nuno, se calhar começava por ti novamente. Eu creio que ele, a gestão que ele tem feita é, como tu dizias, é pensar em todos. Ou seja, todos os jogadores vão ser necessários. E se nós repararmos, nós temos jogadores muito polivalentes. O Pablo Rosário já jogou à frente do Varela, já jogou a defesa direita e agora estava a jogar no lugar de Varela. O Zaidu, que eu já falei, já jogou a defesa esquerda, defesa direita, principalmente na fase central, se for preciso, que ele chegou a jogar a central, salvo erro, no Santa Clara. Até lembro que ele marcou um gol ao Benfica quando estava a jogar, quando o Santa Clara jogava com três centrais e até nota de rodapé. Foi um bocadinho algo que eu não percebi como é que o Anselmo não o colocou nunca no central, pelo menos pela esquerda. Ele andava a inventar centrais por todo lado e se calhar o Zaidu podia ter dado ali uma ajuda. Depois temos, por exemplo, o caso do William, que joga de um lado, joga do outro, o PP, o Rodrigo Mora. Eu acho que o Farioli vai muito por aí, vai utilizar muitos jogadores em várias posições e fazer essa gestão. O Gabri Veiga, eu acho que ele jogou porque este jogo, taticamente, era mais exigente do que o jogo com o Nacional. Eu acho que quando nós tivermos um jogo que seja em que possamos ter mais rebeldia ou precisemos de mais rebeldia, uma equipa que se vai fechar muito, eu acho que pode fazer muito sentido colocar o Rodrigo Mora, especialmente em casa, porque é um jogo naturalmente mais confortável para nós.
jogos fora em que possamos não ter tanta posse, tenha que haver mais batalha, o Gabri Veiga é muito importante. Mas, por exemplo, eu não sei até que ponto é que o Gabri Veiga consegue fazer 2 jogos de alto nível seguidos. E daí vem a tal questão de fazer a rotação na Liga Europa. Eu acho, por exemplo, o Salzburgo vai ser um jogo difícil, nós já vamos falar à frente, por causa do campo que é, da viagem que é, do, do estilo de jogo que eles também têm, que sempre foi muito físico. E eu acho que aí, se calhar, ao contrário do que poderia ser natural, o Rodrigo Moura já poderá fazer mais sentido, não só pela rebeldia, mas também para descansar um bocadinho o Gabriel Veiga, que ele também ainda por cima teve uma lesão. A equipa B vai ter que ser uma solução também nesta fase. O Alarcon entrou e acho que foi o que vocês disseram, para ele não arriscar o Williams. Se calhar o Williams já entra, não sei se é titular, mas pelo menos já pode entrar com o Salzburgo. Mas ali era necessário fazer uma substituição, era necessário fazer a rotação e foi o Alarcon que entrou muito bem. Não me acredito que o Brás possa ter grandes hipóteses quando temos o Perpich e o Kivior, mas se calhar também vai aparecer um jogo ou outro, até porque nem é muito normal rodarmos centrais. Mas não me admiro que um dos nossos pontas de lança da equipa B também seja chamada à equipa principal por causa da lesão do Dion, que se isto começar a apertar e, por exemplo, o Samu ou o Denis Gul sentir um toquezito como o Varela sentiu, pá, vão ter que subir e vão ter que assumir também, nem que seja no banco. Sim, exatamente. Ou seja, embora a performance, o desempenho da equipa B tenha sido globalmente negativo, até pela posição classificativa que tem, nós olhando para as individualidades poderemos ter de ver um outro jogador, um outro perfil que vai encaixar numa outra opção do próprio Farioli. Pedro, aqui a tua visão em relação àquilo que possam ser as rotações do Farioli, as opções aqui e ali, mediante também o adversário, a rotatividade que vamos ter de ver eventualmente fruto do acumular de jogos, e uma outra opção da equipa B, como o Nuno falou, por exemplo, do Brás, de também ser alguém que suba para apoiar a equipa A. O Gabi Braz já subiu à equipa A, neste momento é jogador da equipa A, já nem se considera um atleta da equipa B, isso já foi noticiado, portanto o Gabi Braz faz parte do plantel principal do Foco do Porto, portanto ocupando aqui a posição de quarto central. Mas parece-me que será inevitável, naturalmente, a rotação da equipa fruto daquilo que é o quadro competitivo atual. Nós vamos ter muitos jogos num curto espaço de tempo. Este ciclo que vamos viver agora com a ida a Salzburgo, a ida a Arouca, receber o Estrela Vermelha para receber o Benfica, é um bom exemplo disso. Temos aqui 4 jogos num período muito curto de tempo e obviamente que o Farioli vai ter que fazer escolhas e vai ter que fazer aqui alguma gestão física do plantel e nessa lógica terá sempre que prevalecer a lógica daquilo que é prioritário e daquilo que são os principais objetivos do Foco do Porto. Isso parece-me perfeitamente normal. Agora, daquilo que temos visto e daquilo que é a cara do Foco do Porto, parece-me que estamos em plenas condições de atacar todas as competições, desculpem, de, de forma positiva e parece-me que, independentemente de podermos fazer aqui mais ou menos rotação, acho que temos condições para na Liga Europa, perante aquilo que são os adversários que vamos enfrentar na fase de Liga, conseguir fazer uma boa classificação e apurar-nos nos 8 primeiros. Parece-me que isso poderá estar assegurado. Obviamente que isso também é facilitado fruto daquilo que se está a mostrar ser a polivalência de alguns jogadores, principalmente do meio campo para trás. Nós na defesa temos o Zaidu, que já jogou lateral esquerdo, que é a posição dele, o lateral direito, o próprio Martim começou a época a jogar a lateral esquerdo fruto da lesão do Francisco Moura, o Pablo Rosário já fez a posição lateral direito, o Kivior para já jogou apenas a central, mas é um jogador também que faz a lateral esquerda sem qualquer tipo de problemas. O Neon Pérez teve o azar que teve, mas também já jogou a lateral direito, portanto, felizmente existem aqui várias soluções para o Farioli usar, porque os jogadores estão claramente preparados para isso. No meio campo para a frente não me parece ser tão claro, com a exceção do PP, que é um jogador que pronto, bastante polivalente, está a jogar na posição de extremo, já jogou ali mais atrás de ponta de lança, já foi lateral direito, portanto também tem essa polivalência. Os outros jogadores, como mesmo o próprio Rodrigo Moura,
já fez um outro jogo extremo, mas parece-me que o rendimento não é o mesmo. Poderá aqui dar mais algumas limitações ao Farioli. Mas terminando e concluindo, acho que isso será inevitável, essa gestão física dos atletas. Esperar que as lesões acalmem, porque isso também vai ajudar. Também fruto dessa rotação tem sido derivado a lesões que têm aparecido. Esperemos que isso não seja um motivo, mas obviamente é impossível fazer uma temporada como se avizinha a temporada do Futebol do Porto, e sabendo que quanto mais jogos melhor, é bom sinal, é sinal que estamos a ganhar, é sinal que estamos a avançar nas competições. Terá que haver rotação e certamente haverá espaço para todos contribuírem e para todos darem o seu melhor. E repito, acho que temos plantel para encarar todas as competições de forma positiva, para conseguir o melhor resultado possível, o que só poderá ser ganhar, sabendo que na Liga Europa eh, é preciso ter calma nesse objetivo, ir jogo a jogo, ir fase a fase, mas acho que podemos olhar com grande expectativa, a começar já no jogo da próxima quinta-feira na Áustria. E até por último, pronto, é a adição, há poucos dias, de mais um reforço para o plantel. Ian Caramon, Costa Marfinense, 27 anos, um jogador para a frente de ataque, o extremo também faz a posição de segundo ponta de lança. Chegou há poucos dias, estava sem clube, desde a sua saída do Torino, e portanto vamos ver até que ponto é que possa ser também mais uma opção para a equipa A, assim parece, não parece ser um reforço para a equipa B, pelo facto também de já ter treinado com o Farioli. Portanto, será interessante perceber como é que ele poderá eventualmente adicionar este novo jogador. Estamos a falar apenas de um contrato de 1 ano, portanto, é algo pensado para esta fase. Meus caros, vamos avançar para a análise, à grande polémica que tivemos em relação à marcação dos jogos do Futebol Clube do Porto. Já tivemos a situação do Nacional, perante a possibilidade do Nacional não conseguir viajar, foi uma situação que foi resolvida. No entanto, a Liga Portugal teve mais um berbicacho para resolver, relacionado com o jogo do Futebol Clube do Porto. Estamos a falar do próximo jogo, na próxima jornada, neste caso uma deslocação à Arouca. Um, este jogo, por coincidência, foi marcado para um domingo, às 20h30, hora que coincide com o fim de semana da Festa das Colheitas. Um, Houve um despacho da Câmara Municipal, da Presidente da Câmara Municipal de Arouca, que indica à Liga Portugal que não existem condições de segurança para a realização do jogo, dado que em Arouca coincide com este evento. Hum, e, portanto, o Futebol Clube do Porto viu-se na problemática de ter que adiar o jogo ou de ter de o fazer no outro lado. Hum, Há, de facto, na minha perspectiva, concordo com aquilo que foi dito pelo Futebol Clube do Porto, que há uma ausência de planeamento na definição do calendário desportivo, porque este fim de semana, não havendo possibilidade de jogar em Arouca, o Arouca deveria jogar fora. Isso já aconteceu anteriormente, por exemplo, na época passada. Não necessariamente por intenção, mas provavelmente por coincidência. Entre o Futebol Clube do Porto e o Arouca houve uma concordância de que não iriam jogar na segunda-feira de 29, ou seja, no dia a seguir, até porque para o Futebol Clube do Porto isso seria um problema grave, dado que encurtaria o espaço de tempo de recuperação, não necessariamente entre o Salzburgo e o Arouca, isso é que até acaba por aumentar, mas entre o Arouca e a recepção ao Estrela Vermelha e posteriormente a recepção ao Benfica. Mesmo assim, a Liga Portugal decidiu unilateralmente marcar o jogo para 29 de setembro, segunda-feira, fazendo com que o Futebol Clube do Porto tenha de fazer 3 jogos numa semana. Mais caricato do que isto, e para além do Futebol Clube do Porto ter mencionado que isto é um atropelo aos regulamentos, isto tem uma consequência, curiosamente, com outras equipas, nomeadamente o jogo do Rio Ave. O Rio Ave, pelo facto de jogar a meio da semana, ia jogar na segunda-feira, dia 29. Assim, por exemplo, não pode. Não pode haver 2 jogos, porque a Sport TV não acha que deve haver 2 jogos na segunda-feira, e portanto vai ter que antecipar em um dia
o seu jogo, tendo menos tempo para descansar. Neste caso é um jogo entre o Rio Ave e o Famalicão. Ahm, Se calhar por isso é que houve uma tarja das claques do Futebol Clube do Porto a mencionar os Lampiões à Rasca, a Liga do Teixeira desenrasca. Eu pessoalmente fui muito vocal nas redes sociais a falar de ir para tribunal com eles. Porque, por uma única e simples razão, independentemente de dar jeito ou não dar jeito, se faz sentido adiar para uma outra data, há um atropelo aos regulamentos que, na minha perspectiva, não deve ser. Não devemos ser coniventes deste atropelo. Porque isto acaba por também ser um precedente para situações que vemos mais à frente. Estamos a falar de uma direção muito recente, que certamente que terá planos para ir a muito longo prazo em mais que um mandato, e abre-se um precedente ao Futebol Clube do Porto, porque eh, nos obriga a ter que fazer este jogo, não no domingo como estava calendarizado, mas na segunda-feira, por causa de uma situação que era perfeitamente evitável. Eu aqui vou começar pelo Pedro, que é a visão em relação a este caso e o que é que nós deveríamos fazer na tua opinião. Daniel, eu relativamente a este caso já tive a oportunidade de comentar a semana passada, nós já tínhamos abordado aqui o assunto, ainda sem saber que ia haver essa decisão unilateral da Liga de adiamento do jogo para segunda-feira, mas aquilo, o caso já foi dissecado, tu fizeste aqui um bom resumo da situação, portanto acho que não vale a pena estar a falar muito mais no assunto. Portanto, é uma situação perfeitamente absurda, eh, um problema que não se colocou na devida altura, não foi falado no momento que devia ser falado, não foi colocada qualquer condicionante no sorteio, o sorteio foi feito, o jogo, depois do sorteio ser feito e o jogo ter calhado neste fim de semana, ainda houve o agendamento efetivo do jogo para domingo à noite, e só depois disso, e passado cerca de 2 semanas desse agendamento ser feito, é que alguém se lembrou que naquele domingo não podia haver jogo em Arouca devido à Feira das Colheitas. Isto é absolutamente anedótico, é de um amadorismo incompreensível, é uma vergonha para uma liga que quer competir com as ligas mais poderosas do mundo e que se quer classificar como a sexta Liga Europeia, estar a passar por isto e estar a obrigar um clube como o Futebol Clube do Porto, e não só, o Arouca, o próprio Rio Ave, o Estrela da Amadora, que também tiveram os jogos adiados. Nós aqui doemos-nos pelo Futebol Clube do Porto, naturalmente, e também acho que temos motivos para isso, porque o Futebol Clube do Porto é um clube importantíssimo naquilo que é a representação do futebol português na Europa, que está aqui no meio de duas partidas da Liga Europa, que está aqui a disputar pontos para o ranking de Portugal na Europa, para que todas as equipas portuguesas, ou mais equipas portuguesas, possam aceder às competições europeias, e ver-se numa situação destas, sendo completamente alheia à mesma e sendo prejudicado devido à incompetência e ao amadorismo de terceiros. É uma situação verdadeiramente lamentável e verdadeiramente ridícula. O comunicado da Liga é uma vergonha, é algo inenarrável, é uma resposta completamente absurda, e o Foco do Porto acho que deve procurar em sede própria, que é em sede de direção da Liga. O Foco do Porto faz parte da direção da Liga, é importante relembrar esse facto, fazer-se ouvir, fazer valer a sua força, porque ela é muita, porque brinca-se muito com o Foco do Porto neste país. Ao longo do tempo isso tem acontecido, mesmo nós permitindo mais ou permitindo menos com isso, estamos habituados a certas e determinadas coisas, mas acho que nunca devemos calar a nossa revolta. O Foco do Porto fez bem em lançar aquele comunicado, em fazer-se ouvir, mas acho que tem que ir mais longe, e tem que impor a sua força nas instâncias próprias, como já o fez, porque não podem brincar com o Foco do Porto, não pode valer tudo. Como eu dizia, existem condições normais, mas nós estamos muito habituados às condições anormais, e está a querer parecer que neste campeonato essas condições anormais vão ser a dita normalidade, e que se calhar vai valer tudo
para impedir o Foco do Porto de continuar a ganhar, continuar a ser dominador, continuar a ser a melhor equipa em Portugal. E portanto temos que lutar contra isso, fazer valer a nossa voz e a nossa indignação. Relativamente àquilo que é, que é a marcação do jogo para segunda-feira, eu sou da opinião que, independentemente de nós fazermos valer a nossa voz, indignarmos, queixarmos, acho que o Porto deve se apresentar em campo na segunda-feira e acho que isso ainda deve ser uma motivação extra para o Foco Porto entrar em Arouca para ganhar, para resolver rapidamente o jogo e para ir para o clássico com 7 jogos, 7 vitórias e partir para esse jogo na liderança isolada do campeonato. Acho que isso ainda deve servir como uma motivação extra para os nossos atletas, para a nossa equipa técnica, para os nossos adeptos e, portanto, acho que sou da opinião que o Foco do Porto, independentemente de se mostrar indignação e de indignar e nas instâncias próprias mostrar o ridículo que isto é, deve aparecer na segunda-feira à noite em Arouca e ganhar o jogo. Sim, exatamente. Ou seja, o não aparecer em campo, acho que, muito sinceramente, nunca esteve em causa e, Não, deixa-me só. Não era isso que eu queria dizer, claro, Daniel. Claro que vamos aparecer em campo. Estava aqui a falar, porque hoje está nas notícias que o Porto estuda uma eventual providência cautelar que impeça o adiamento do jogo. Era nesse sentido que eu estava a dizer. Nunca faltar ao jogo, como é óbvio. Isso não fazia qualquer sentido, obviamente. Estou a falar é impedir que, ou colocar uma providência cautelar que impeça o adiamento do jogo. Acho que o Porto não deve ir por aí, deve ir jogar segunda-feira, mas deve-se fazer ouvir em sede da direção da Liga, porque faz parte dela e deve ser respeitado por isso. certo, certo. Eu concordo em pleno com aquilo que falaste, particularmente nesta matéria. De facto, saiu uma notícia, neste caso no Jornal do Jogo, com a possibilidade de nós interpormos uma providência cautelar, mas naturalmente que é apenas um rumor, uma situação, uma possibilidade do ponto de vista jurídico. Nuno, aqui a tua visão em relação a este assunto, a possibilidade jurídica que está em cima da mesa, para além do protesto, naturalmente o Futebol Clube do Porto poderá fazer. Eu sei um bocadinho a ideia do Pedro. Eu acho que isto deve ser uma motivação para os jogadores entrarem em campo. Se é que precisassem de mais alguma, esta é só mais uma acha para a fogueira daquilo que a Liga tem feito contra nós. Eh, eu vou pôr o seguinte cenário em cima da mesa. Vamos imaginar que em junho há jogos e que se marca um Boa Vista Benfica para o dia de São João. Epá, o presidente da Câmara do Porto, se fosse um mês antes se houvesse essa marcação um mês antes, ele dizia logo: olha, é impossível. E eu acredito que seja mesmo impossível. Eu nunca fui à festa das colheitas, mas acredito que seja possível que não dê para jogar naquele dia. Mas podia ser anunciado um mês antes. Podia ser, este espaço podia sair na altura em que foi anunciada a data. Porquê? Porque só há 3 vezes no ano em que os clubes grandes vão à Arouca e coincide com a festa, com a maior festa do concelho, não sei se é, mas com uma festa muito importante e que mobiliza muita gente e muitas forças de autoridade para essa festa. E a realidade é que só foi lançada agora, como disse o Pedro, a 1 ou 2 semanas do jogo, só agora é que foi problema. A Liga nunca percebeu isso, a Câmara da Arouca também andou distraída e depois nós começamos a juntar aqui algumas informações que são até um bocadinho circunstanciais. Se isto fosse a tribunal era circunstancial, mas na realidade é que são factos. O presidente da Liga foi nomeado à luz de muita polémica que o nosso clube levantou. A presidente da Câmara da Arouca é benfiquista, é reconhecidamente benfiquista e não tem qualquer tipo de problema em demonstrar isso. Curiosamente, e agora para juntar, em 2023 ela teve um caso na justiça que arrolou quem? Juntamente com ela? O Carlos Pinho. O empresário Carlos Pinho, que é o presidente do Arouca. Ou seja, isto é tudo circunstancial, mas aconteceu isto tudo. E curiosamente aconteceu que o Porto vai jogar a Arouca e 15 dias antes lembraram-se que não pode haver aqui jogo. Então na semana anterior a Liga decide, olha, o jogo vai ter que ser adiado para o dia a seguir. E pronto, uma Liga que diz que quer proteger os clubes, quer um sexto clube nas competições europeias, quer que Portugal seja forte e representativo lá fora e faz isto a um clube que está na Liga Europa, que por acaso até é um clube que é candidato, ou possivelmente um dos candidatos a ganhar a Liga Europa, apesar da rotação que temos que fazer, mas que na realidade é. Nas casas de Foi o apostas único em Portugal que a ganhou, Nuno. é o único, exatamente, foi o único que a ganhou e se calhar vai ser o único a ganhar e se calhar foi o último a ganhar uma Champions e durante muitos anos vamos ser só nós. E, e é isto que
os esportistas têm que também sentir que, na realidade, nós não jogamos com as mesmas armas, porque se isto acontecesse no caso do Benfica, eu não sei se foi a semana passada, se foi há 15 dias, levantei um caso de amadorismo ridículo, puro e, perdão, mas estúpido da parte da Liga, que foi colocar o jogo do Estoril Santa Clara durante o período das seleções, em que esses dois clubes foram privados de jogadores que eram internacionais. E no jogo Benfica-Rio Ave foi adiado para o dia 23 de setembro. Ou seja, não há equidade. O Porto tem que, a nossa direção tem que perceber que nunca vai haver equidade com esta Liga. Nós vamos ser sempre prejudicados. E o que resulta desta história é o quê? É que o Porto vai jogar na segunda contra o Aroca, vai ter menos tempo de descanso para o jogo com o Estrela Vermelha, que vai fazer com que tenha também depois mais desgaste para o jogo com o Benfica. Nós vamos ganhar os jogos, vamos ganhar o Benfica, vamos ganhar todos os jogos até à paragem para as seleções. E no final, olha, vai sair um convite, se calhar, para a Presidente da Câmara da Aroca e para o Reinaldo Teixeira, um convite de destaque para a Gala Cosme Damião, que eles merecem. Provavelmente. Ora, para a Gala do Dragão de Ouro certamente não vai acontecer. Não me parece que este tipo de comportamentos também levem ao respeito do Futebol Clube do Porto. Nós, naturalmente, temos de ter respeito por todas as instituições, mas há que também se dar ao respeito e comportar-se Daniel, de uma deixa-me só forma dizer respeitosa. mais uma Força, coisa que não tem claro. a ver com este assunto diretamente, mas indiretamente tem, que é já estão a tentar cozinhar aqui um castigo ao Diogo Costa por causa de um cascol que ele levantou no final de um jogo. O Diogo aproximou-se da bancada, cantaram-lhe os parabéns. O Diogo fazia anos nesse dia e, portanto, levantou um cascol que dizia antes morto que vermelho. Era isto que dizia o Cascol, e já estão a tentar cozinhar um eventual castigo para o Diogo Costa que possa colocar em causa a sua presença no clássico dia 5 de outubro. Bem, eu nem quero acreditar que isso poderá ser possível, porque isto então era o fim do mundo em cuecas, que se costuma dizer. Portanto, espero bem que não tínhamos que também abordar este assunto, nem passar por este tema, porque isso seria absolutamente ridículo. E acho que se isso acontecesse, sinceramente, isto é a minha opinião, acho que o Diogo devia de ponderar aquilo que é a posição dele enquanto guarda-redes titular da Seleção Nacional de Futebol, porque acho que o Diogo merece mais respeito do futebol português, da comunicação social portuguesa e todos os portugueses. É uma vergonha estar-se sequer a ponderar um castigo ao Diogo por uma situação destas no dia de aniversário dele. É absolutamente lastimável e vergonhoso. Ó Pedro, deixa-me só. Eu acredito que se isso for um caso, vai acontecer. Eu nunca mais me esqueço de um jogo, Setúbal-Porto, da época 2009-2010. É o antepenúltimo jogo do campeonato. O Porto já não ia ser campeão, mas ia receber na semana a seguir no Dragão o Benfica, que podia ser campeão no Dragão. Não sei se vocês se lembram. Deram um cartão ao Falcão para não jogar. Exatamente. E quem foi que deu o cartão ao Falcão? Um árbitro chamado Pedro Henriques, que esteve na jarra durante mais de meia época, voltou para esse jogo. A única coisa que fez foi dar um amarelo ao Falcão ao ponto de Josualdo Ferreira, no final, foi no final do jogo, ao ponto de Josualdo Ferreira, que era a pessoa mais calma que houve no Banco do Porto, se calhar nos últimos 30 anos, se espumar todo e ser expulso, que nem foi ele que teve no jogo do Porto-Benfica, foi o treinador adjunto, na altura, já estou a ver a cara, mas já não estou a lembrar do nome, que foi ele, foi o João Ferreira, nem sequer pôde estar neste jogo, por causa de um amarelo do Pedro Henriques, que foi o último jogo da carreira dele, foi dizer, o meu fim da carreira é este, o que é que vou fazer? Vou tirar o Falcão do jogo contra o Benfica, porque o Benfica tinha que ser campeão do Dragão. Azar, nesse jogo mesmo com 10, com o estádio a cair-lhes em cima, eu lembro que na altura até os ministros andavam com receio do que se podia acontecer na cidade do Porto. Epá, nós demos 3 e mostramos no ano a seguir, opá, vocês não são campeões em nossa casa, mas nós vamos ser campeões na vossa. Entrou Farias e marcou Farias, não foi preciso Pois foi. falar. Exatamente. E a cueca do Beluche. Recordo-me que fiquei bastante embriagado nesse dia de quem. Muito, muito Foi embriagado. queima, sim senhor, também fui para lá. Mas, Carlos, vamos avançar. Vamos olhar para aquilo que foi a semana nas restantes equipas e modalidades. Não houve equipa B, derivado da Taça de Portugal. No futebol feminino, estreia em casa, frente ao Clube da Albergaria. Gol, gol solitário, uma bola a zero, vitória das nossas jogadoras. No handball, verificámos também duas vitórias. Primeiro, frente ao ABC de Braga, por 10 golos, e depois por 7 golos também na recepção ao Belenenses, estreia em casa do handball, em jogos para o campeonato. No basquetebol, tivemos a qualificação para a Liga dos Campeões de Basquetebol, houve uma primeira vitória
Eu já disse este nome da semana anterior, pá, não vou dizer outra vez, senão ainda pode haver asneira, por 4 pontos. No entanto, no dia de hoje tivemos novo encontro Elan Chalon, infelizmente perdemos e, portanto, não vamos conseguir chegar à Liga dos Campeões. No hóquei, amigáveis de preparação, vitória na São Joanense por 4-2, em casa de São Joanense, e conquista do torneio Zanatário 10-2 frente ao Póvoa, 3-1 frente ao Juventude de Viana. Finalmente no voleibol feminino, particular frente ao Somamed, vitória por 3-0 no Dragão Arena. Uh, uma semana globalmente positiva, pese embora, pronto, no basquetebol não tínhamos conseguido este objetivo da Liga dos Campeões. Sabíamos que era difícil, que não era propriamente uma situação fácil, mas naturalmente o Futebol Porto tentou-se mostrar competitivo na equipe, frente à equipa húngara, conseguiu recuperar uma desvantagem muito grande para passar à fase seguinte. Não foi possível ir para além disso. Meus caros, aqui a análise frente a uma semana, na minha perspectiva, positiva. Sim, Daniel, dizes bem, foi uma semana globalmente positiva. Pronto, começando aqui pelo basquete, já a semana passada tinha perspectivado que o apuramento para a Champions League ia ser extremamente difícil, fruto da pool em que estávamos inseridos. Conseguimos ganhar a equipa húngara no sábado com uma grande recuperação. Nós ficamos a estar a perder por 19 pontos no terceiro período, demos a volta e conseguimos vencer. Hoje, quanto ao Chalon Salon, era uma tarefa muito mais complicada. Uma equipa francesa, top 6 da Liga Francesa, portanto estamos a falar de um nível ainda diferente daquilo que é o nível do basquetebol português. Batemos-nos ali na primeira parte, a partir do terceiro período, os franceses naturalmente acabaram por abrir uma vantagem e ganharam com toda a justiça. Vamos agora apontar baterias para a FIBA Europe Cup, a competição que habitualmente competimos, e esperar fazer a melhor prestação possível, sabendo naturalmente que o principal objetivo da época terá que ser a conquista do campeonato nacional, essa tal reconquista que nos foge já desde a longínqua época 2015-2016. No Hockey Patins, vários jogos de preparação, com a vitória aqui no torneio José Natário em Viana do Castelo. Importante começar a época a ganhar nos jogos de preparação. Temos um treinador novo, a equipa mantém-se praticamente a mesma, com a crescente do Palma Rúbia. Importante manter esta dinâmica de vitória. Jogamos agora contra o Paciense na sexta-feira, para a Elite Cup, uma prova já a contar. Esperemos fazer uma boa prestação e obviamente conquistar esse título. No handball, 2 vitórias tranquilas em Braga, no ABC, que está longe de ser o ABC de outros tempos, e em casa contra o Belenenses, 2 vitórias sem contestação. Vamos agora ao Alvalade no fim de semana, no sábado, ao final da tarde. Vamos ver, um jogo muito difícil, naturalmente. O Sporting é claramente a melhor equipa do campeonato, pelo menos até agora mostrou na Supertaça, mas o Foco do Porto tem que fazer o seu caminho, tem que evoluir, tem que encurtar distâncias e tem que começar a assustar. Vamos ver em que ponto estamos em Alvalade. É um jogo que não decide nada. O campeonato volta-se a jogar novamente em 2 fases. Na segunda fase os pontos vão a metade. Não decide nada, mas era importante uma boa imagem no João Rocha, e se possível, obviamente, a vitória, e seria ouro sobre azul. No voleibol feminino, a apresentação no Dragão Arena, depois da vitória no torneio de Las Palmas, foi a primeira vez que eu vi esta equipa a jogar. A equipa é praticamente nova. Gostei muito do que vi. Obviamente que a Académica São Mamed não é um barómetro que nos dê uma grande ideia daquilo que vai ser a época. É uma equipa frágil, é a primeira vez que está a jogar na primeira divisão nacional feminina, mas gostei do que vi, gostei dos reforços. Foi uma exibição muito conseguida, parece-me que estamos bem melhor do que na época passada. Vamos agora jogar o torneio das Vindimas no fim de semana, já como os nossos principais rivais no campeonato. Vamos jogar contra o Sporting, na outra meia-final o Braga vai jogar com o Benfica. Poderá ser aqui uma melhor ideia, poderá dar aqui uma melhor ideia daquilo que será a valia da equipa, mas obviamente que a época é longa e haverá aqui sempre margem de progressão. Por último, o futebol feminino, uma vitória 1-0 em casa contra o Albergaria, uma equipa que jogou na primeira divisão na época passada, que tinha ganho a primeira jornada. O Porto foi sempre superior na partida, não conseguiu construir um resultado mais robusto, embora tivesse tido possibilidades para isso. Fez o
o golo através de uma bola parada, uma boa cabeçada da Joana Ferreira, mas depois, não tendo conseguido fazer o segundo golo, teve que sofrer ali um bocadinho no final, embora que o Albergaria não criou nenhuma ocasião de golo, mas teve ali uma outra bola parada em que assustou. Importante também para a equipa ter este tipo de vitórias, porque era pouco comum. Nós, no ano passado, as vitórias foram praticamente todas esmagadoras. Já aqui tínhamos dito que este ano não ia ser assim, o nível competitivo é diferente e vamos ter mais jogos deste género, em que as equipas são melhores, em que a vitória vai custar mais, mas é importante neste momento conseguir segurar os 3 pontos e ir de vitória em vitória até o nosso objetivo final. Eu queria só fazer uma última nota para a nossa formação, para o sub-15, para o sub-17 e para o sub-19, que têm estado muito bem neste início de temporada, só com vitórias. Dar aqui um destaque para a equipa de sub-19, que tem feito excelentes exibições, resultados robustos. Estamos a falar de uma equipa que a época passada era sub-17, muitos deles campeões da Europa sub-17 naquela geração. Destaque para o Duarte Cunha, para o Duarte Ferreira, o Mateus Mide, o Martin Chalmic, o Ian Pereira. Estão a fazer um grande início da época no sub-19. Ganhamos 5-3 este fim de semana ao Feirense. Já tínhamos goleado outros adversários, o Rio Ave em Vila do Conde, por exemplo. Tínhamos goleado o Braga na semana anterior em Braga. Muito positivo os sinais que a nossa formação está a dar esta época. Uma última nota mesmo para finalizar, para os sub-14 que voltaram a vencer o torneio de Madrid, são bicampeões do torneio de Madrid. Dar os parabéns à equipa por mais este título. Conseguiram mais uma vez em Espanha mostrar a valia e a grandeza do Foco do Porto. Muitos parabéns para os miúdos, para a equipa técnica, e vem mais esse troféu para o nosso museu. Nuno. Eu acho que faltou-te referir o porquê da semana ter corrido bem, pelo menos até ontem, que foi a equipa B não jogou. Só por isso já ia ser uma coisa que ia correr melhor do que nos últimos tempos. Ahm, mas eu gostei, embora, pronto, fica um sabor agridoce com a questão do basquete, que também fiquei triste quando vi o resultado de hoje, porque epá, a perder por 19 no terceiro período e acabar o jogo a ganhar por 4 fez-me lembrar aquelas vitórias épicas da NBA que as equipas estão no terceiro período super atrás e aparece um super jogador qualquer no último período. Lembro-me mesmo do jogo dos Houston Rockets, que é um jogador que marca 12 pontos no minuto, assim, uma coisa completamente louca. E agora já me estou a lembrar do nome dele, mas era principalmente o melhor jogador Tracy sempre. McGrady. Tracy McGrady, quando Eu, jogava eu com o Yao Ming, lembro bem desse exatamente. jogo porque eu na NBA apoio os San Antonio Spurs e foram os San Antonio Spurs que perderam esse jogo. Pois foram, Por isso eu pois foram. lembro-me Pá, bem. eu Foi lembro-me Tracy disso. McGrady. E quando vi este resultado, disse: Ui, isto para a equipa vai moralizar e vamos conseguir, mas não correu tão bem. Foram 13 pontos em menos de 50 segundos. Exatamente, eu tinha dito Sim. 12 no minuto, mas foi assim. Eu lembro do jogo, eu lembro e vi o resumo N vezes. E uma coisa que eu não gostei muito foi do próprio handball, porque nós fomos 34 golos em casa com o Belenenses. E eu não gostei, e o Magnus Anderson também não gostou, porque ele disse, acaba o jogo a dizer estava satisfeito com a vitória, mas que não foi um bom jogo. E na realidade, sofrer 34 golos em casa, seja com que equipa for, nem que fosse o Barcelona, nunca poderia ser considerado um bom jogo, apesar de ganhar. Sim, exatamente. Há de facto uma componente defensiva que faltou nessa partida, mas do ponto de vista ofensivo também, em parte, acabamos por compensar. E, portanto, acho que pronto, acaba por ser pelo menos um resultado positivo, traz pronto, estou ligado, a vitória para o Foco do Porto. Mas, Carlos, antes de passarmos à antevisão, apenas um pequeno comentário, um minuto, ao momento em que estamos a gravar, está a decorrer a gala de- da Bola de Ouro. Saiu um resultado que ao Futebol Clube do Porto acaba por também interessar. Neste momento o Rodrigo Mora foi considerado o oitavo melhor sub-21. É o melhor sub-21 sem contar com as primeiras 5 ligas. Portanto, há aqui pelo menos um reconhecimento do potencial, da capacidade do jogador também, pronto, além fronteira. E também já agora, pronto, uma pequena menção ao Vitinha, que acaba de fazer terceiro também na Bola de Ouro. Portanto, uma menção bastante honrosa para um atleta que foi formado nas escolas do Futebol Clube do Porto. Meus caros, um minuto para cada um, apenas para comentarmos este facto. Nuno, se calhar começa por ti desta vez. Quanto ao Vitinha, não me admiro, porque na realidade ele carregou o PSG às costas.
foi pena, eu sou sincero, foi pena ele não ter sido campeão do mundo, porque é um jogador que personifica muito aquilo que o Porto é. Um jogador que teve que lutar nas camadas jovens, cresceu numa Youth League, subiu à equipa principal, não teve hipóteses, saiu, voltou, mesmo aí teve que trabalhar e teve que lutar, e só depois é que foi transferido para o PSG, depois de ter feito uma época fenomenal no Porto. É se calhar o jogador mais efetivo da nossa seleção. Eu acho que é aquele jogador que ninguém o pode tirar agora, e é o único que é insubstituível na seleção. Se calhar podemos colocar também o Diogo Costa e o Ruben Dias, possivelmente. E o defesa esquerdo, o do PSG, o Nuno Mendes. Mas eu acho que o Vitinho ainda é mais do que este, porque o Vitinho traz coisas diferentes ao meio campo da seleção, o que o torna, para mim, o jogador, pelo menos, o melhor meio do mundo neste momento. Não há ninguém como ele. E é bom para nós, porque é um produto das nossas escolas. Quanto ao Mora, também não me admiro que ele seja considerado um dos melhores sub-21 do mundo e seja o melhor fora das principais ligas. Porque na realidade ele é um jogador diferente. E nunca podemos esquecer que ele este ano tem 18 anos e com 17 anos, durante meia época tenebrosa da nossa equipa, ele foi a nossa grande luz, o nosso grande farol e o nosso grande jogador. E ter essa responsabilidade com 17 anos só mostra que, para além do jogador, ele tem muita personalidade, tem muito a aprender, e nomeadamente já falamos aqui na questão defensiva e de posicionamento, mas acho que é um prémio que ele merece. Espero que não traga muitas luzes para cima dele, porque eu ainda queria ver o Rodrigo Moura aqui durante muitos anos, mas são dar ao menos que nos deixem os cofres, que essa seja a nossa compensação por Exatamente, perder. pelo menos uma compensação financeira. Pedro. Sim, sobre o Rodrigo Moura, sem surpresa, absolutamente justo. O oitavo lugar, podia ser o sétimo, podia ser o sexto, o quinto, o nono. Acho que o lugar é o menos importante. O Rodrigo estar neste lote já de si só é um prémio absolutamente fabuloso e justo para aquilo que foi a época dele, para o maior potencial do Rodrigo. Acho que o Rodrigo tem capacidade para, em futuras nomeações, poder lutar pelo primeiro lugar, sinceramente, tem um grande potencial, é um grande jogador, é um bom miúdo, é um grande atleta, portanto não surpreende esta classificação. Relativamente ao terceiro lugar do Vitinha, a mim também não surpreende, acho que a nós também não, se calhar surpreenderá muita gente neste país, que acho que se calhar desvaloriza um bocadinho aquilo que hoje é o Vitinha no futebol mundial, é o terceiro melhor jogador do mundo, salvo erro, com exceção dos bolas de ouro que Portugal tem, o Cristiano Ronaldo, o Figo e o Eusébio, acho que mais ninguém conseguiu uma classificação destas, penso eu, penso não estar aqui a cometer nenhum equívoco, está tudo dito daquilo que é a valia do Vítor, é um grande jogador, é um grande atleta, é um produto da formação do Foco do Porto, acho que devemos ter orgulho em dizê-lo. Parabéns ao Vitinha e só não espero que, que seja primeiro classificado, porque aí eu espero ver os jogadores do Foco do Porto, porque é bom sinal, é sinal que jogaram para isso e portanto só por isso não espero ver o Vitinha em primeiro, mas não puder ser os jogadores do Foco do Porto, que esteja lá o Vítor e outros jogadores por aqui passaram e que engrandeceram o nome do Foco do Porto, embora isso muitas vezes seja esquecido neste país, e portanto, para algumas pessoas isto pode ser surpresa, acho que para nós não é. Exatamente. Eu apenas gostava de referir, apenas para mencionar também o nome do Paulo Futre, que acabou por fazer segundo Peço ah, desculpa ao Paulo em Futre, 87 e não vou dizer que foi roubadinho, mas era de facto um jogador extraordinário e, nessa, tem- e nessa te- e te- altura. e temos o Deco também, o Deco, Sim, pronto, sim, E o sim. Deco Sim, não sim, ter sim, sido naquele ano em que ganhou a ele na Champions e altura ser o Shevchenko. sim, na altura já era português, era português, já tinha sido exatamente. naturalizado, sim, pronto, estou aqui a Esse, dizer isto esse de ano foi um cabeça. escândalo. Esse ano Estou a dizer aqui foi este de maior escândalo cabeça, que ele. falhou-me aqui o Deco e o Paulo Futre, que fizeram segundo, mas acho que a mensagem principal está passada, é uma classificação fantástica. O Vitinha, acho que é o melhor jogador português da atualidade, acho que disso ninguém pode ter dúvidas. Sim, sem dúvida. Na minha perspectiva, também pound for pound, o melhor jogador português na atualidade. Mas, claro, vamos olhar para os próximos jogos do Futebol Clube Porto. Antes da próxima gravação teremos Salzburgo e Arouca. Na próxima quinta-feira, 20 horas, deslocação à Áustria.
para defrontar o Salzburgo. Neste momento, o Salzburgo ocupa a quarta posição do campeonato austríaco, 11 pontos em 7 partidas. É uma equipa que é bastante experiente nas competições europeias, embora neste momento está a passar por um período menos positivo, se calhar com menor fulgor, pronto, dentro daquilo que também é o esperado do Salzburgo, dentro do universo Red Bull. Caiu para a Liga Europa depois de perder no play-off frente ao Clube de Bruges, perdeu os dois jogos, por 1-0 em casa e por 3-2 fora. E curiosamente, este fim de semana defrontou o Sturm Graz e perdeu em casa, frente ao campeão Haiti. Na segunda-feira, então, se o Foco Porto decidir que não deve colocar a providência cautelar, nem fazer nenhuma ação contra, segunda-feira, 20 horas, deslocação à Arouca. O Arouca foi ao Nacional ganhar por 2-1, uma reviravolta no último quarto hora, a última partida. Ocupa o meio da tabela, 8 pontos em seis partidas. Esteve 4 jogos sem ganhar, mas agora conseguiu ganhar ao Nacional. Uma equipa que marca, mas também sofre das defesas mais batidas do campeonato. Pedro, olhando aqui para estas duas deslocações, mais interessante será perceber também as escolhas do treinador, aquilo que o Fariola vai se querer focar ou não. Acho que mais interessante é ganhar os dois jogos, independentemente das escolhas, acho que isso será o mais interessante, mas percebo a tua pergunta e tem toda a razão de ser. Vamos ver qual vai ser a equipa que o Farioli vai apresentar, principalmente na quinta-feira. Acho que na segunda tem que ir na máxima força, o objetivo principal é o campeonato e, portanto, acho que não passa pela cabeça que o Foco do Porto não apresente o melhor 11 em Arouca. Relativamente ao jogo de quinta-feira, e começando por aí, porque é o primeiro, um Salzburgo que está longe de ser o Salzburgo que nos habituou nos últimos anos. Aqui um viveiro de jogadores muito jovens, grande qualidade. Saíram de lá jogadores como o Haaland, como o Sadio Mané, como o Upamecano. Parece-me que está longe de ser esse Salzburgo. É uma equipa com jogadores muito jovens, é a política do clube e também fruto daquilo que é o posicionamento da Red Bull no futebol europeu. Está a passar por uma crise, aparentemente o treinador está em risco de sair caso tenha um resultado negativo. O Porto tem que ser alheio a isso, tem que fazer o seu jogo, tem condições para chegar lá e vencer. Parece-me ser uma equipa superior, uma equipa melhor, mas sabemos que é um jogo difícil no campo do adversário, uma equipa que, independentemente de estar a passar um momento negativo, é uma equipa competitiva. O Porto terá que estar muito bem para conseguir um resultado positivo. Era importante entrar a ganhar nesta Liga Europa, até para afastar fantasmas daquilo que foi a nossa prestação na época passada, e para deixarmos aqui não tão de pé atrás. Era importante entrar com 3 pontos na Áustria. Relativamente ao jogo de segunda-feira, um campo onde o Porto se costuma dar bem, teve ali um desaire há 2 épocas, mas o Porto costuma ser feliz em Arouca. O Arouca é uma equipa que pratica bom futebol. Eu gosto de ver o Arouca a jogar. Acho que o Vasco Seabra tem feito um trabalho interessante, tem tido bons jogadores nas últimas épocas. O Arouca, esta época parece não estar tão fulgurante, vem agora de uma vitória na Madeira, tirada a ferros, ali num jogo muito acidentado, 2 expulsões, penaltis, golos no final do jogo, VARs. É sempre uma equipa competitiva, mas como disse anteriormente, o Porto tem que entrar altamente motivado por tudo que rodeou esse jogo para o vencer, para continuar isolado na frente do campeonato, para fazer 7 em 7 e para poder encarar o clássico como líder do campeonato. E quando esse jogo chegar e havemos tempo de falar nele, poder deixar o rival pelo menos a 5 pontos, partindo do princípio que o rival vai ganhar os jogos que faltam. Esperemos que não, mas acho que tudo indica que sim. O calendário parece-me favorável. Pelo menos a 5 pontos. Nuno, a tua visão em relação a estes dois jogos que se avizinham? Eu vou começar também pelo Salzburgo. Não há histórico entre o Salzburgo e o Porto. E eu espero que os jogadores não se percam na cidade, que é mesmo muito bonita. Eu aconselho a quem tiver um dia a oportunidade de lá ir, para ir, que é mesmo. É uma cidade diferente, é possivelmente das cidades mais bonitas da Europa. E eu acho que vai ser, se calhar, um dos jogos mais difíceis
que nós vamos ter, não só pela equipa, especialmente o Nottingham, quando formos jogar fora também será, mas eu acho que é difícil até pelo contexto, o contexto da gestão de plantel. É uma equipa que, lá está, como tinhas dito, perdeu no fim de semana, mas que já tem 13 jogos, ou seja, é mais do dobro daquilo que nós fizemos, ou seja, tem aqui algum ritmo já dentro das pernas que é importante, ou seja, não é desgaste nesta fase, eu acho que é ritmo, e desses 13 jogos só não marcou em dois, o que faz deles pelo menos uma equipa que marca gols. Sofre, na realidade, sofre e sofre bem, mas também marca, ou seja, é um bocadinho como o Oroca, que aproveita e pega agora, e o Oroca eu acho que ele sofre porque não se sente tão à vontade como se calhar pode-se vir a sentir contra o Porto. Eu acho que é como o Pedro dizia, eles são uma equipa que até dá gosto de ver, mas este ano eu sinto que eles são mais uma equipa que deixam o adversário jogar, já que o Nacional foi assim. Eu acho que eles, embora isso aconteça, eu acho que eles vão fazer uma época tranquila. Só ao meio da tabela e acho que vão continuar por lá, mais subir um bocadinho, descer um bocadinho, mas acho que vão andar por aí. Eles aproveitam muito bem o contra-ataque e jogam muito direto na frente. E nós damos bem. E nos jogos que fizemos com eles, dá uma das maiores médias de golos, que são 3,4, 3,5 golos por jogo. Ou seja, tradicionalmente costuma haver aqui golos nos jogos com a Arouca, porque também não há muitos. Não, é das equipas com quem jogamos menos vezes no, na nossa história, pelo menos das equipas que estão neste momento no campeonato. Vem lançada de uma vitória moralizadora, que deram uma reviravolta na Madeira, e acima de tudo, e o fundamental é nós marcarmos cedo, gerirmos depois o desgaste, como fizemos com o Rio Ave. Sim, exatamente, ou seja, será algo em que se conseguirmos de imediato, como por exemplo foi com o Gil Vicente, e conseguimos faturar muito rapidamente, o mesmo aconteceu também em Vila do Conde, se de facto conseguirmos também aquele ímpeto muito grande na primeira fase da partida, eu penso que o jogo poderá tornar-se mais fácil do que aquilo que poderá parecer. Meus caros, chegamos ao final do nosso tempo. Assim fecha o oitavo episódio do podcast Mais Porto. Obrigado ao Pedro, ao Nuno, por partilharem a vossa visão. Naturalmente também à equipa do Mais FC Porto, que dá um enorme apoio a este projeto. E um agradecimento aos mais portistas que nos ouvem, que comentam, que subscrevem também aos nossos canais. Este espaço é feito para portistas, por portistas também, por isso queremos ouvir-vos. Deixem os vossos comentários, subscrevam, para que possamos perceber que também nos vão ouvir. Voltamos em breve com mais conversa, mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Até já. Boa noite, Um obrigado, um abraço. abraço a todos.